No último capítulo do livro The Cambridge Illustrated History of Ancient Greece, Paul Cartledge aborda o legado duradouro da Grécia Antiga e a forma como ela moldou a cultura ocidental. Cartledge argumenta que os gregos antigos deixaram um impacto profundo e multifacetado, que se reflete até hoje em áreas como filosofia, política, arte, literatura, ciência e esporte. Ele não vê o legado grego como um fenômeno estático, mas como uma influência viva e dinâmica, reinterpretada e adaptada ao longo dos séculos. Abaixo seguem os principais pontos discutidos por Cartledge sobre o legado grego. Primeiramente, Cartledge enfatiza o legado político dos gregos, especialmente o conceito de democracia desenvolvido em Atenas. Ele discute como a ideia de participação cívica e igualdade entre os cidadãos atenienses inspirou os fundamentos das democracias modernas, embora com diferenças significativas em termos de inclusão e liberdade. A democracia ateniense, ainda que limitada a uma parcela específica da população, homens adultos livres e atenienses, trouxe pela primeira vez uma estrutura em que o poder era distribuído coletivamente e dependia da participação direta. Cartledge sugere que o ideal democrático ateniense não só inspirou o pensamento político ocidental, mas também serviu como modelo para a crítica e a reflexão sobre o papel do indivíduo na sociedade. Em segundo lugar, ele explora o legado filosófico e intelectual, destacando as contribuições de figuras como Sócrates, Platão e Aristóteles. A tradição filosófica grega, centrada no questionamento crítico e na busca pela verdade, deu início a um estilo de pensamento que se tornou fundamental para a filosofia ocidental. Para Cartledge, a filosofia grega introduziu uma abordagem racional e sistemática para compreender o mundo e o ser humano, marcando o começo de uma tradição intelectual que valorizava o debate, o pensamento lógico e a investigação científica. Esse legado filosófico se entrelaça com o método científico e com as bases de disciplinas como ética, política e metafísica, que continuaram a ser exploradas e expandidas ao longo da história. O legado literário e artístico é outro ponto de destaque, com Cartledge apontando a influência de obras como as epopeias de Homero, Ilíada e Odisseia, os dramas de Sófocles e Eurípides e as comédias de Aristófanes. Esses textos estabeleceram temas universais e técnicas narrativas que ainda hoje inspiram a literatura, o teatro e o cinema. No campo das artes visuais, o ideal de beleza e proporção dos gregos, especialmente evidenciado na escultura e arquitetura, como no Partenon, tornou-se um padrão estético que reverberou no Renascimento e em outros movimentos artísticos ocidentais. Cartledge argumenta que o compromisso grego com a harmonia e o realismo nos inspirou a compreender a beleza tanto como uma expressão da ordem natural quanto como um ideal humano. Cartledge também discute o legado esportivo e cultural dos gregos, que se reflete, por exemplo, nos Jogos Olímpicos. Para os gregos, o esporte era uma maneira de honrar os deuses e de celebrar o corpo e a coragem humanas. Essa tradição de competição e celebração da excelência física inspirou os Jogos Olímpicos modernos e continua a ser um aspecto cultural de celebração e união entre as nações, perpetuando o ideal grego de arete, excelência. Além disso, Cartledge aponta o impacto das ideias gregas sobre ciência e matemática, com figuras como Pitágoras, Euclides e Arquímedes, que estabeleceram as bases da matemática e da física. A abordagem racional dos gregos ao estudo do universo influenciou diretamente o desenvolvimento científico posterior no mundo islâmico e mais tarde no Renascimento europeu. Por fim, Cartledge reflete sobre a complexidade do legado grego, que inclui tanto realizações notáveis quanto contradições. Ele observa que a sociedade grega era profundamente desigual, com escravidão e exclusão de mulheres e estrangeiros da vida cívica. Essa dualidade, segundo Cartledge, nos obriga a refletir criticamente sobre o legado grego, reconhecendo tanto suas contribuições para a cultura ocidental quanto suas limitações e imperfeições. Em resumo, Cartledge vê o legado grego como uma força poderosa e ambivalente que moldou a civilização ocidental. Para ele, o impacto grego vai além de conquistas culturais e intelectuais, pois também incita uma reflexão contínua sobre questões de ética, liberdade, cidadania e o próprio papel da humanidade no mundo. Esse legado, portanto, é interpretado como uma herança que permanece em evolução, sempre sujeita a novas interpretações e reavaliações. Para Paul Cartledge, classicismo representa tanto uma apreciação estética
quanto um ideal cultural baseado nos valores e nas produções da Grécia Antiga. Ele entende o classicismo como uma corrente que valoriza os ideais de harmonia, proporção e racionalidade, associados ao que se considerou a alta cultura da Grécia clássica, especialmente nas artes, na filosofia e na política. Esse conceito também inclui uma tendência de olhar para o passado grego como um modelo ou padrão que influencia as gerações posteriores, especialmente na cultura ocidental. Cartledge ressalta que o classicismo é, em parte, uma construção moderna, criada por filósofos, artistas e escritores que buscaram na Grécia Antiga um ideal de civilização. Esse movimento reverenciou as conquistas artísticas e intelectuais gregas, como a arquitetura do Partenon, as obras de Homero, as tragédias de Sófocles e as filosofias de Platão e Aristóteles. Ele observa, entretanto, que o classicismo frequentemente idealiza a Grécia, ignorando aspectos como a desigualdade social e a presença da escravidão, apresentando um retrato seletivo e às vezes romantizado desse passado. Cartledge vê o classicismo não apenas como uma recuperação estética, mas também como um padrão moral e intelectual que inspirou o pensamento e as artes do Renascimento, do neoclassicismo e até hoje influências na educação e cultura ocidental. Paul Cartledge vê o legado da literatura grega como uma das influências mais profundas e duradouras na cultura ocidental, reconhecendo sua importância tanto na formação de gêneros literários quanto na exploração de temas universais que continuam a ressoar ao longo dos séculos. A literatura grega, através de epopeias como a Ilíada e a Odisseia, e das tragédias e comédias de autores como Ésquilo, Sófocles, Eurípides e Aristófanes, introduziu temas que tratam de conflitos morais, relações familiares, destino e liberdade, e os desafios das escolhas humanas. Cartledge destaca que esses textos não só moldaram a tradição literária ocidental, mas também criaram um repertório de mitos e valores que ainda são reinterpretados e revisitados em várias culturas. No entanto, Cartledge também considera as críticas que foram feitas ao legado da literatura grega, especialmente as que surgiram a partir de uma perspectiva mais contemporânea e crítica. Ele menciona que, embora a literatura grega seja frequentemente celebrada por seu impacto cultural e estético, ela também reflete os valores e as limitações de sua época, como a exclusão de mulheres, a escravidão e a desigualdade social. As tragédias e comédias gregas, embora abordem temas universais, geralmente o fazem dentro de uma estrutura social que restringe vozes e experiências. As mulheres, os escravos e os estrangeiros, por exemplo, são raramente protagonistas ou têm suas perspectivas plenamente exploradas. Cartledge vê essas críticas como necessárias para um entendimento mais completo e nuançado do legado literário grego. Ele acredita que, ao reconhecer as limitações e o contexto da época, podemos apreciar a literatura grega de maneira mais crítica, entendendo não só suas contribuições para a cultura ocidental, mas também seus pontos cegos. Para Cartledge, esse processo crítico não diminui o valor dos textos gregos. Ao contrário, enriquece nossa compreensão ao situar essa literatura tanto como um pilar cultural, quanto como um reflexo das complexidades e contradições da sociedade grega. Paul Cartledge considera que Roma teve uma relação de admiração e apropriação em relação ao mundo grego, vendo-o como um modelo cultural e intelectual que deveria ser emulado, mas também adaptado para refletir os valores e necessidades romanas. Os romanos reconheciam a sofisticação das artes, da filosofia e das tradições literárias gregas, e em muitos aspectos viam a cultura grega como uma base de civilização e refinamento. Essa influência foi particularmente forte durante o período republicano e ainda mais no Império, quando a elite romana adotava o grego como língua da alta cultura e patrocinava artistas, escritores e filósofos gregos. Cartledge aponta que essa interpretação romana do mundo grego foi seletiva e pragmática. Roma adotou e adaptou aspectos que considerava úteis ou compatíveis com sua própria identidade e organização social. Em áreas como a religião e a mitologia, por exemplo, os romanos assimilaram as divindades gregas, renomeando-as e ajustando seus atributos para encaixá-los em seu panteão, como no caso de Zeus se tornando Júpiter e Atena, Minerva. Ao fazer isso, os romanos reinterpretaram os deuses gregos de maneira a refletir seus próprios valores, como o militarismo e a lealdade à pátria, que eram centrais na cultura romana.
No campo da filosofia e da literatura, os romanos foram tanto admiradores quanto críticos dos gregos. Eles adotaram escolas filosóficas como o estoicismo e o epicurismo, que eram vistas como especialmente relevantes para a ética e a vida prática. Filósofos romanos como Sêneca e Cícero interpretaram essas doutrinas, enfatizando a disciplina, o dever e a virtude, valores que se ajustavam ao ideal romano de dignidade e autocontrole. Cartledge observa que essa adaptação filosófica serviu para moldar uma elite romana que valorizava o pensamento racional e a moralidade, mas que o fazia dentro de uma perspectiva prática e patriótica. No campo da literatura, Cartledge destaca que os romanos não apenas admiravam os grandes épicos gregos, como as obras de Homero, mas também buscavam superar e reinterpretar esses modelos. Isso é evidente em obras como a Eneida de Virgílio, embora inspirada na Ilíada e na Odisseia, foi criada para celebrar a fundação de Roma e os valores romanos, estabelecendo uma narrativa própria que exaltava o destino e a grandeza do povo romano. Cartledge sugere que a interpretação romana do mundo grego foi uma forma de romantização e, ao mesmo tempo, de domesticação da Grécia. Roma reinterpretou a Grécia à sua própria imagem, e essa interação deixou um legado cultural híbrido que combinava o racionalismo e a estética grega com a prática e o pragmatismo romanos. Segundo Cartledge, essa fusão moldou a tradição clássica ocidental, criando uma herança cultural que unia as influências gregas e romanas em um mesmo conjunto de valores e ideais que continuariam a influenciar a cultura europeia e ocidental por séculos. Paul Cartledge vê a recepção dos ideais gregos no mundo bizantino, no Renascimento e na Revolução Científica como momentos distintos, em que o pensamento e a cultura gregos foram reinterpretados e adaptados para novos contextos, cada qual preservando e expandindo a herança grega de maneiras únicas. No mundo bizantino, Cartledge aponta que a herança grega foi preservada em grande parte graças ao cristianismo ortodoxo, que adaptou e reinterpretou o pensamento grego clássico, especialmente em campos como filosofia e teologia. Os textos gregos continuaram a ser estudados e traduzidos, e filósofos e teólogos bizantinos, como os padres da Igreja, utilizavam conceitos da filosofia grega, especialmente platônicos e neoplatônicos, para desenvolver uma teologia cristã mais articulada e profunda. Embora o cristianismo ortodoxo tenha reinterpretado muitos conceitos gregos, adaptando-os ao dogma religioso, o Império Bizantino ainda valorizava a língua e a cultura gregas como parte de sua identidade, o que permitiu a sobrevivência de obras de autores clássicos que mais tarde influenciariam o Ocidente. Durante o Renascimento, Cartledge observa que houve uma verdadeira redescoberta da Grécia Antiga na Europa Ocidental. Com a queda de Constantinopla em 1453, muitos estudiosos bizantinos migraram para o Ocidente, levando consigo manuscritos e conhecimentos sobre a literatura, a filosofia e a ciência gregas. Essa transferência de saberes ajudou a despertar o interesse europeu pelas ideias gregas, que foram vistas como uma chave para renovar a cultura e a educação. Cartledge nota que o Renascimento foi marcado por uma idealização do mundo grego como uma idade de ouro, da razão e do humanismo, inspirando uma reinterpretação que exaltava a liberdade intelectual e a dignidade humana. Filósofos, artistas e cientistas do Renascimento estudaram e traduziram textos gregos, vendo-os como fonte de inspiração tanto para a criatividade artística quanto para a inovação científica e filosófica. Essa retomada do pensamento grego também influenciou o desenvolvimento do humanismo e fomentou uma visão secularizada do conhecimento e da natureza. Na Revolução Científica, Cartledge afirma que o legado grego continuou a ter importância, especialmente no campo da filosofia natural e das matemáticas. Cientistas e pensadores como Galileu, Kepler e Newton encontraram na geometria e na lógica de Aristóteles, Euclides e Arquimedes uma base metodológica que ajudou a moldar o pensamento científico moderno. No entanto, a Revolução Científica também marca um ponto de ruptura em relação à Grécia Antiga. Cartledge observa que os cientistas modernos questionaram e revisaram muitos conceitos gregos, especialmente a física aristotélica, que foi superada por novos modelos e teorias baseados na observação e no método experimental. Apesar das críticas e revisões,
Cartledge enfatiza que o rigor lógico dos gregos e sua busca por leis universais influenciaram profundamente a maneira como a ciência foi conduzida, com a matemática grega em particular, servindo como fundamento para o desenvolvimento da física e da astronomia. Em resumo, Cartledge vê o legado grego como algo que foi continuamente reinterpretado e adaptado, variando conforme o contexto histórico e as necessidades culturais de cada época. No mundo bizantino, ele foi preservado em sintonia com o cristianismo. No Renascimento, inspirou uma renovação intelectual e artística. E na Revolução Científica, serviu como uma base que seria tanto criticada quanto celebrada na busca pelo conhecimento. Essa recepção multifacetada mostra como os ideais gregos foram tanto uma herança quanto um ponto de partida para novas descobertas e criações no mundo ocidental. Paul Cartledge analisa as recepções distintas e muitas vezes contrastantes que o Iluminismo e o Romantismo fizeram do mundo grego, enfatizando como cada movimento projetou seus próprios valores e ideais ao interpretar a cultura e o pensamento gregos. No Iluminismo, os pensadores viam a Grécia Antiga, especialmente Atenas, como um modelo de racionalidade, liberdade e progresso. Cartledge argumenta que os filósofos iluministas foram atraídos pela tradição de pensamento crítico e pela busca pela verdade que caracterizaram a filosofia grega, especialmente os ensinamentos de Sócrates, Platão e Aristóteles. O iluminismo exaltava os gregos como precursores de uma mentalidade racional e secular, valorizando o questionamento intelectual e a ciência. Para pensadores como Voltaire, Diderot e Montesquieu, a Grécia Antiga era inspiradora por sua ênfase na razão e na liberdade de pensamento, aspectos que se alinhavam com a defesa iluminista de uma sociedade baseada no conhecimento e na liberdade individual. Esse apreço pelo racionalismo grego era também um contraste com a Idade Média, que os iluministas viam como um período de dogmatismo e obscurantismo. Cartledge observa que essa visão idealizada, contudo, deixava de lado aspectos da Grécia Antiga que não se encaixavam nos ideais iluministas, como a escravidão e as limitações da democracia ateniense. Em contraste, o romantismo ofereceu uma leitura diferente do mundo grego, focada em aspectos emocionais, espirituais e estéticos, valorizando a experiência humana e o mistério da natureza. Para os românticos, a Grécia Antiga era um lugar de imaginação, mitos e uma visão de mundo que harmonizava a natureza e o homem. Cartledge explica que, enquanto os iluministas viam a Grécia como um símbolo de racionalidade, os românticos eram atraídos pela profundidade emocional e pelo potencial criativo dos mitos e das tragédias gregas. Escritores e poetas românticos, como Goethe, Byron e Shelley, viam a Grécia Antiga como um espaço de liberdade artística e individualidade, em oposição à crescente racionalização e mecanização da sociedade moderna. Byron, por exemplo, viajou para a Grécia e foi um defensor fervoroso da independência grega, vendo no país um símbolo de autenticidade e inspiração espiritual. Para os românticos, a Grécia era um ideal perdido de beleza, heroísmo e conexão com o transcendente. Cartledge destaca que o romantismo não apenas exaltou o mundo grego como um ideal estético, mas também reinterpretou aspectos da mitologia e do heroísmo grego como símbolos de resistência e autenticidade, reagindo contra o racionalismo e o empirismo excessivos, que para os românticos reduziam a vida humana a uma série de regras e mecanismos. Esse movimento celebrava os aspectos misteriosos e intuitivos da experiência grega, valorizando o culto aos deuses e o mistério dos rituais e das crenças populares, que os iluministas muitas vezes viam como superstições. Assim, para Cartledge, o iluminismo e o romantismo representam duas faces diferentes da herança grega. O iluminismo destacou o legado racional, científico e democrático, enquanto o romantismo celebrou o místico, o estético e o emocional. Essas leituras complementares, porém, seletivas, moldaram a percepção moderna da Grécia Antiga e ajudaram a criar um legado cultural que é, ao mesmo tempo, racional e poético, crítico e inspirador. Paul Cartledge analisa como a era vitoriana, o modernismo e o pós-modernismo abordaram o mundo grego, revelando interpretações variadas e complexas, cada uma refletindo as questões culturais e ideológicas de seu tempo. Na era vitoriana, Cartledge observa que o mundo grego foi interpretado sob um ideal de moralidade e civilidade
que espelhava os valores britânicos do período. Os vitorianos viam a Grécia como uma sociedade exemplar que havia atingido altos níveis de refinamento moral e estético. Eles admiravam a estrutura social e os ideais cívicos gregos, mas adaptaram esses aspectos à sua própria ética cristã e vitoriana. Os estudiosos e intelectuais da época enfatizavam aspectos da Grécia Antiga que pareciam demonstrar ordem, disciplina e virtude, adaptando a cultura grega às suas próprias concepções de progresso moral e civilizacional. Para os vitorianos, a Grécia representava um ideal de equilíbrio entre cultura, educação e patriotismo. E as artes gregas, especialmente a escultura e a arquitetura, eram celebradas por sua pureza e harmonia, refletindo o valor vitoriano da moderação. No entanto, Cartledge aponta que essa visão romantizada e seletiva deixava de lado as realidades mais duras da sociedade grega, como a escravidão e a exclusão das mulheres da vida pública, que não se alinhavam com os valores morais defendidos pela sociedade vitoriana. Durante o modernismo, Cartledge explica que houve uma ruptura com a visão idealizada da Grécia Antiga. Artistas, escritores e intelectuais modernistas, como James Joyce, Virginia Woolf e T.S. Eliot, viam o mundo grego não mais como um modelo a ser imitado, mas como uma fonte de temas universais que poderiam ser reinterpretados e subvertidos. Os mitos gregos foram revisitados e desconstruídos, tornando-se metáforas para a alienação, a fragmentação e a crise existencial características do início do século XX. O modernismo valorizava o potencial da cultura grega para desafiar convenções e explorar o inconsciente, e obras como Ulisses, de Joyce, usaram a mitologia grega para explorar as complexidades da mente moderna e a fragmentação da experiência urbana. Cartledge observa que o modernismo tratou a Grécia menos como uma tradição idealizada e mais como um campo de experimentação estética e psicológica, reinterpretando temas gregos para refletir a angústia e a busca de sentido da modernidade. A poesia de Eliot, por exemplo, utilizava referências gregas para expressar o sentimento de desintegração cultural, e a obra de Freud, com seu conceito de complexo de Édipo, refletia uma leitura psicanalítica dos mitos gregos. No pós-modernismo, Cartledge vê uma atitude ainda mais crítica e desconstrutiva em relação ao legado grego. O mundo grego é abordado como um conjunto de narrativas múltiplas e frequentemente contraditórias, desafiando a ideia de que existe um ideal, grego fixo ou singular. Os pós-modernistas questionaram as interpretações anteriores que viam a Grécia como uma fonte de valores universais ou como uma idade de ouro homogênea. Em vez disso, o pós-modernismo enfatizou a pluralidade, a diversidade e as contradições dentro da própria cultura grega, tratando seus mitos, filosofias e práticas culturais como construções sociais que variavam conforme o contexto. Esse movimento desconstruiu a ideia de um padrão clássico e abordou a cultura grega como uma entre muitas tradições culturais, explorando-a criticamente sem hierarquizar seu valor em relação a outras culturas. Cartledge destaca que, nesse contexto, os pensadores pós-modernos viam a cultura grega como algo a ser reinterpretado continuamente, de forma a questionar noções fixas de identidade, história e verdade. Para Cartledge, essas leituras, vitoriana, modernista e pós-modernista, mostram como a Grécia Antiga serviu como um espelho para cada época, que projetou nela seus próprios valores e desafios. A era vitoriana a idealizou como um símbolo de civilidade moral. O modernismo a usou como ferramenta de crítica e experimentação artística, e o pós-modernismo a desconstruiu, rejeitando a ideia de um legado grego essencial. Cada uma dessas abordagens contribuiu para manter a cultura grega como uma influência dinâmica e mutável, sempre reinterpretada à luz das questões contemporâneas. Paul Cartledge conclui sua interpretação da Grécia Antiga, propondo que a cultura grega seja compreendida como um legado multifacetado e em constante transformação, que oferece tanto modelos quanto questionamentos essenciais para o mundo contemporâneo. Ele evita uma visão idealizada e simplista, argumentando que o legado grego precisa ser entendido em sua complexidade, incluindo tanto suas contribuições notáveis quanto suas limitações e contradições. Em primeiro lugar, Cartledge sugere que a Grécia Antiga é valiosa não apenas pelo que nos deixou em termos de filosofia, literatura, política e arte, mas também por proporcionar uma reflexão crítica sobre questões como cidadania, democracia, liberdade e justiça.
Ele vê a democracia ateniense, por exemplo, como uma experiência social e política única, que, embora limitada em sua inclusividade, oferece lições profundas sobre participação cívica e responsabilidade social. Para ele, a democracia grega não deve ser romantizada, mas pode servir de inspiração para pensar nas possibilidades e nos desafios da democracia moderna. Cartlidge também enfatiza que o estudo da Grécia Antiga deve incluir suas falhas e contradições, como a prática da escravidão e a exclusão de mulheres e estrangeiros da vida política. Ele acredita que o legado grego é incompleto sem o entendimento dessas complexidades, o que nos permite um olhar crítico sobre as estruturas de poder e as desigualdades que existiram, oferecendo um paralelo para discutir problemas sociais e políticos atuais. Ah, para ele, reconhecer essas contradições é crucial para valorizar a Grécia como uma civilização rica, mas que também pode ser desconstruída e questionada, em vez de apenas idealizada. Outra ideia conclusiva de Cartlidge é a importância da diversidade e da pluralidade cultural na Grécia Antiga. Ele argumenta que o mundo grego não era monolítico, mas composto por várias cidades-estado e culturas com identidades próprias, o que gerou uma rica variedade de crenças, costumes e expressões artísticas. Essa diversidade dentro da Grécia Antiga sugere uma abertura para o diálogo intercultural e nos lembra do valor de uma sociedade que acolhe diferentes formas de vida e pensamento. Por fim, Cartledge propõe que a Grécia Antiga seja vista como uma fonte contínua de questionamentos sobre a condição humana. Ele acredita que a mitologia, a tragédia, a filosofia e a historiografia gregas nos convidam a refletir sobre temas como o destino, a moralidade, o poder e a fragilidade humana. Para ele, a herança grega oferece perguntas fundamentais que continuam a ressoar no presente e que podem nos ajudar a entender melhor as complexidades de nosso próprio mundo. Assim, Cartledge conclui que a Grécia Antiga não deve ser simplesmente preservada como um clássico intocável, mas reinterpretada e redescoberta continuamente, conforme os desafios e as mudanças do mundo contemporâneo. Ele vê a Grécia como um convite ao diálogo, uma civilização que nos dá tanto a sabedoria quanto a provocação necessárias para questionar nossas próprias sociedades e visões de mundo.